Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e novamente hoje vamos falar a respeito de um item que faz parte da agenda do controle populacional, que é a renda básica universal, e dessa vez o que me motivou a gravar esse material foi o depoimento do Jack Dorsey, que é o cofundador do Twitter, que ele falou a respeito da possibilidade do uso do Bitcoin e de criptomoedas nessa política que nada mais é do que o fortalecimento estatal e a prévia de um governo mundial que está por vir, que está por se levantar. Bom, pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e como você pode ver, usando meu link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, e o segundo link é referente a um robô de operações que eu utilizo com a API configurada na Binance. Se você não sabe o que é API, não sabe o que é robô, acessa o link aí que você vai entender certinho como funciona. Então vamos lá, meus amigos, eu vou ler um trecho aqui da matéria que foi publicada a respeito do Jack Dorsey, tá? O cofundador do Twitter e CEO da Block, anteriormente Square, Jack Dorsey discutiu as implicações de uma estratégia de renda básica universal, pago com Bitcoin, com a candidata ao Congresso dos Estados Unidos e professora em tempo integral de ensino fundamental, a Arika Rhodes. Abre aspas. A obscuridade da informação força e incentiva as pessoas a comportamentos financeiros negativos que não funcionam para elas, nem para suas comunidades ou famílias, disse Dorsey ao apontar a falta de transparência inexistente do sistema financeiro centralizado. Se há uma coisa para focar é no Bitcoin. As operações são transparentes, o código é transparente, a política é transparente. Essa base básica do Bitcoin é o que Dorsey acredita ter potencial para resolver vários casos de uso e problemas como resultado direto do uso de moeda fiduciária, por meio de iniciativas de negócio, incluindo o Start Small. O empresário investiu mais de 55 milhões de dólares nos Estados Unidos e no exterior para experimentar a renda básica universal. Estamos prestes a fazer um teste de renda básica universal como conceito de uso de Bitcoin também. Enfim, para vocês verem, né, o cara está aqui apoiando esse tipo de conceito. Então, pessoal, a renda básica universal é uma ideia progressista ou de esquerda ou comunista, socialista, como você preferir chamar, tá? E o conceito disso é que tem que haver no mundo uma espécie de salário mínimo. Então, cada pessoa no mundo receberia um valor mínimo, independente do que o contratante queira pagar, independente do que aconteça. É como se fosse um subsídio do Estado, é como se fosse um Bolsa Família ou um Bolsa Brasil generalizado, que todo mundo teria aquela base de salário para sobreviver. Só que o grande problema disso é quem é que vai sustentar. Porque até então, o cara que vai estar recebendo isso, ele, principalmente se ele vive só dessa bolsa do governo, quem é que vai pagar isso? É o governo que vai pagar. Mas como que o governo vai pagar se o governo não tem dinheiro? O governo investe em ações? O governo tem algum produto para ele negociar? Não, o governo ele sobrevive a partir da cobrança de impostos. E hoje aqui no Brasil a gente paga muito imposto. Pelo menos, né, de imposto direto, o brasileiro trabalha praticamente 4 meses do ano, né, 1/3 do ano, só para pagar a carga tributária. Então imagina só, se você trabalhou 9 anos da sua vida para comprar uma casa, e tem gente que trabalha muito mais, para comprar uma casa, comprar um carro, alguma coisa que seja, e você pagou seus impostos como deveria e tudo mais, então você poderia ter feito tudo isso em 6 anos. Olha só, 1/3 foi só para sustentar a máquina estatal, independente se você usou qualquer serviço. Então a gente paga imposto para ter acesso a saúde, segurança, transporte e educação. Se você não usa nenhum desses itens, dane-se, não importa, você é obrigado a pagar. E se porventura um dia você precisar de algum desses serviços, você vai se frustrar muito porque eles são serviços de péssima qualidade. Eu, antes de ser maior de idade e tudo, eu era submetido ao que os meus pais queriam que eu fizesse, né? Então, eu, quando eu era criança e não tinha minha forma de renda, e os meus pais
por diversos motivos, acabava usando serviços públicos. No fim das contas, eram serviços de péssima qualidade. Então, olha só, a gente é obrigado a pagar por algo que não usa, e se usar, vai se frustrar, porque é um serviço de péssima qualidade. Na época do faraó, na época do Egito, né? Eu ouvi o Roberto Pantoja falando outro dia que foi o momento em que os moldes estatais foram criados. Porque olha só, o povo foi até o Egito. Daí o faraó teve uma visão, né? O José do Egito explicou para ele que um período de seca viria e tudo mais. Então o faraó, ele chegou pro povo de Israel e falou o seguinte, ó: vocês querem comprar comida? Agora eu tenho porque eu estoquei. Daí o povo ia lá, não tinha como plantar, a terra estava infértil, tudo. Eles foram comprando comida até que chegou um momento em que eles não tinham mais como pagar. Então eles entregaram seus animais. Depois eles entregaram suas casas, suas terras, até que chegou um momento que eles não tinham mais nada. Então o que o faraó fez? Vamos fazer o seguinte então. Sabe essas terras que eram de vocês agora são minhas? Então, vocês vão viver, vão trabalhar nas minhas terras e, em troca, vocês vão me pagar um imposto. Então, daí é que surgiu o imposto. É como se fosse uma locação, né? Então, assim, você trabalha a sua vida inteira, você paga... vamos supor que você trabalhou os 9 anos para conseguir aquela casa, que deveriam ter sido em 6, porque 1/3 foi só de imposto. E ainda fora imposto sobre imposto, que é uma outra história aí. Você trabalhou praticamente 10 anos só porque o governo quis, tá ligado? Só porque ele quis. E ainda nesse período teve problemas com inflação e tudo mais. Desses 9, 10 anos pode virar até uns 15 anos. Daí o que acontece? Você chega num ponto que você compra a sua casa. Daí você se depara com um momento em que você tem que pagar imposto pela casa que você comprou. Peraí, que sentido há? Se por acaso o telhado da minha casa cair, o governo vai vir arrumar? Ele não vai. E se, sei lá, o muro da minha casa cair? E se minha casa desmoronar? O governo vai vir me ajudar? Ele não vai. E mesmo que venha, era preferível que o dinheiro que eu gasto com isso ficasse para mim e eu investiria de uma maneira que eu acho melhor. Talvez contrataria um serviço público, um seguro, alguma coisa assim nesse sentido. Então, assim, que sentido há a gente pagar? Na Idade Média, a gente tinha os senhores feudais, que também eram submissos a outras coisas, ao rei, enfim, né? Então eles tinham terras e eles liberavam essas terras de uso para os camponeses. E, em troca, eles pagavam parte da produção para os senhores feudais, né? Então, no fim das contas, faz sentido esse imposto, porque a terra não era deles. Agora, se você compra um pedaço de terra, você compra uma casa, você tem que pagar imposto. Mas peraí, se eu comprei, se é meu, então veja bem, o Estado também, a qualquer momento, pode confiscar a sua casa. Se a sua casa está aí 100 anos, né? Vamos supor que começou lá no seu bisavô. Daí depois essa casa foi do seu avô, do seu pai, e depois foi sua. E eles verificam que a sua casa está há uns 100 anos mais ou menos, sem fazer reforma, e ela tá com a mesma estrutura e tudo mais, eles podem tombar a sua casa como patrimônio nacional, e já era, tá ligado? Você não pode mais fazer nada muito diferente na sua casa, você não pode mudar a estrutura dela, você não pode fazer uma reforma, fica tudo mais burocrático. Então, é como se a gente não fosse dono das coisas. Então, a gente paga imposto por algo que muitas vezes não é nosso. Então, o mundo todo está girando em torno de uma ética socialista, uma ética comunista. Nem vem muito ao caso a gente falar direita ou esquerda, às vezes a gente até usa esse termo, mas não faz sentido, né? Até porque esquerda e direita são lados de uma mesma moeda, e o oposto à esquerda, né? Se esquerda a gente for considerar a força e uma presença maior do Estado, ou então socialismo, comunismo, enfim, o extremo oposto disso, o extremo oposto da esquerda, ou direita de extremo, seria o libertário, né? O cara que não quer a presença do Estado, quer o distanciamento. E o que veio, e o que serve para combater o Estado que é a centralização, é a descentralização. O Bitcoin, as criptomoedas. Então, assim, você tem um ativo que é a moeda estatal. A moeda estatal,
ela é fabricada pelo governo toda vez que ele quer fabricar mais dinheiro, ele vai lá, aperta o botãozinho mágico e fabrica. Quem é que audita o governo? É o próprio governo. Quem é que determina as regras, as leis para ele fabricar? É ele mesmo. E se porventura ele precisa fabricar dinheiro e ele percebe que não tem nada que o ampare para fazer isso e de acordo com a lei que ele instituiu, ele não pode fabricar, ele vai lá, altera a lei, daí depois ele fabrica. E como que você audita que o governo realmente fabricou aquilo que ele disse que fabricaria? Você não tem como auditar. Você tem que confiar na classe política. Então, quando a gente trabalha com Bitcoin, quando a gente trabalha com criptomoedas, a gente observa que o Bitcoin tem uma quantidade finita, isso é transparente, você pode auditar a qualquer momento. Por isso que tem escrito, né? Por isso que o lema do Bitcoin, entre aspas, é In Number We Trust. É uma alusão à frase que está escrito na nota de dólar. In God We Trust. Ah, mas então tá negando Deus. Então, fique tranquilo quanto a isso, porque na verdade aquela nota de dólar não tá falando do verdadeiro criador dos céus e da terra. É o Deus deles lá, da pirâmide, do olho e tudo mais. E esse não é o criador dos céus e da terra. Esse daí é outro, tá? É outro. São fundamentos ocultistas. Então, esse não é o criador dos céus e da terra. Então, quando você nega essa frase ou quando você faz uma alusão a ela, você não necessariamente está dispensando o criador, tá? Não é isso. E também se você não... na nota de real tá escrito Deus seja louvado. Que você acha mesmo que é Deus? Você acha que é a figura que você interpreta como Deus, que você interpreta como criador dos céus e da terra e das camadas superiores? Né? Esse não é o criador dos céus e da terra. É um Deus aí, né? Enfim, a gente pode até entrar nesse mérito futuramente. Mas quando o Bitcoin diz In Number We Trust, ele elimina o fator fé. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. E quando você usa o real, o dólar, o euro, a moeda fiduciária, moeda fiat, né? Ou seja, a moeda do Estado, você tem que confiar que aquilo realmente vai valer aquilo, você tem que acreditar sem ter provas. Então você teria que ter uma fé. E a fé e o sentimento e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando no Bitcoin você pode verificar tudo, você elimina o fator fé. Deixa a fé para o Criador dos céus e da terra. É no que você crê de verdade. Né? Então, você vê que tudo acaba sendo diferente. Então, no momento que você pode auditar que as transações são transparentes, se você tem um determinado grau de anonimato, a gente percebe que é o extremo oposto do Estado. Então, vamos lá. A moeda estatal. Quem pode auditar? A classe política, o Estado. Quem é que emite? A classe política, o Estado. Você pode auditar? Não, você não pode. Você não pode auditar. E o Estado ainda vai saber tudo o que você faz. Né? Se você não trabalhar com dinheiro em espécie, você está trabalhando com Pix, pior ainda. Você está trabalhando com o sistema bancário, e o sistema bancário é submetido ao Estado. Então, você não tem nenhum grau de anonimato e você não pode verificar nada. Agora, quando você trabalha com criptomoedas, é o extremo oposto. Não é o Estado que fabrica, você e qualquer pessoa pode auditar, você estará anônimo, o Estado não pode saber o que você está fazendo, a não ser que você declare, a não ser que você seja relativamente descuidado e use meios tradicionais paralelos para fazer certas transações. Então, e existe um fim, né? É transparente, enfim, é o extremo oposto, tá? Então, mais estatal, esquerda. A direita seria o libertarianismo, descentralização. E a renda básica universal é um conceito da chamada esquerda, é um conceito progressista, é um conceito que faz parte desse pacotão de agenda mundial, controle populacional, né? Eles visam trazer a igualdade através da imposição. Então, mesmo aqueles que, entre aspas, têm boas intenções, quando você observa que esses bem-intencionados, eles querem fazer suas boas intenções diante do fato de obrigar outras pessoas. Então, assim, vamos ser sinceros.
É bom, é muito bom. Assim, cara, é excepcional quando você tem a oportunidade de ajudar uma outra pessoa e você ajuda. Eu acho assim, isso daí algo fantástico, você ajudar o próximo e tal. Mas o problema é que você não tem que ser obrigado a ajudar o próximo. Você, o cara ele não tem culpa de ter nascido pobre. Se ele não tem culpa, imagina eu. Imagina eu. Ele não tem culpa de ter nascido com poucas oportunidades. Se ele não tem culpa, ele que tá vivendo aquela vida não tem culpa disso, quanto menos eu, né? Então, a gente vê que não é questão de dizer que os outros são vitimistas. Tem gente que usa esse discurso, quem é de esquerda é vitimista e tal. A gente tem que alinhar esse pensamento. A questão é a seguinte: pode ser que você não tenha culpa da condição que você está. Você não tem culpa daquilo que aconteceu na sua vida. Mas, independente da culpa, independente de ter culpa ou não, você é responsável por mudar a sua situação. Isso daí está sob sua responsabilidade. Então, digamos assim, vamos supor que a gente tem uma moça que se casou e ela não identificou que o marido tinha um perfil agressivo. E no fim das contas ele acabou agredindo ela, fisicamente e verbalmente. Ela tem culpa disso? Talvez ela teria que ter tido um tato melhor, uma percepção melhor para escolher com quem ela fosse se casar. Talvez alguns indícios tivessem sido apresentados durante o período de namoro. Então, culpa naquilo, talvez ela não tenha. Mas ela não tem culpa de apanhar, obviamente. Mas é responsabilidade dela sair disso. Ou no mínimo pedir ajuda pra alguém pra sair disso. Até porque se ela não quiser abandonar essa vida, pode vir a ajuda que for. Ela não vai abandonar. Tem um caso de uma... É triste quando o caso é real, né? Uma mãe que apanhava do filho. A mãe, sei lá, uns 60, 70 anos. O filho uns 50, 40, 50, 50 e poucos anos, talvez. E já aconteceu do pessoal chamar a polícia. Quando chega a polícia, não, ele não fez nada não. Não fez nada não. Foi muito triste ver esse tipo de coisa. Eu nunca pensei que eu estaria vivo pra presenciar isso, né? A mãe apanhar do filho. E pra que o filho não vá preso, a mãe nega que apanhou. Realmente é triste demais. Mas a questão é a seguinte: se ela não quer mudar essa situação, a responsabilidade é dela. Ela querendo ou não querendo, na verdade a responsabilidade de mudar aquilo é dela. Então ela decide se ela quer ajuda ou se não quer. Tentaram ajudar, nem foi ela que chamou a polícia, foi uma outra pessoa que chamou a polícia. Tentou ajudar ela, mas ela não quis ser ajudada. Então, a gente não pode obrigar ninguém a ser ajudado. A gente não pode obrigar ninguém a ajudar. E uma ação como essa, de renda básica universal, isso daí vai ter que sair do bolso de alguém. Então, se a gente determina que o custo de vida para um brasileiro, vamos supor, seja R$ 1.500, quem é que vai pagar esses R$ 1.500? Gente, a minha esposa, ela trabalha com recrutamento e seleção. Por várias vezes, não só ela, quanto as amigas dela, já pegaram casos de gente que estava recebendo ajuda do governo, coisa de R$ 500, às vezes, 300, R$ 500, seja de apoio aí a questão, foi auxílio emergencial, enfim, e outros auxílios também. Daí a pessoa falava assim: mas se eu aceitar esse emprego, vou perder o meu auxílio? Sim, você não pode receber esse auxílio se você estiver registrado em carteira, estiver trabalhando e tal. E muitas vezes era emprego assim para R$ 2.000, R$ 3.000. E a pessoa preferia, ao invés de trabalhar e ganhar R$ 3.000,
ela preferia ficar em casa e ganhar R$ 500. Olha só o tipo de mentalidade. Então você imagina se de repente a gente começa a ter uma renda básica aí de R$ 1.500. Ó, um brasileiro para sustentar e viver bem precisa de R$ 1.500, R$ 2.000. Então assim, o cara que tem um pouco de dinheiro, ele vai ter que pagar imposto, bem mais imposto para poder sustentar a galera dos 1.500, dos R$ 2.000. Vai ter que pagar um monte de imposto, trabalhar, ralar. E vai ter o esforço dessa galera? Provavelmente muitos vão se esforçar, mas muitos não vão. Então assim, isso sem contar que a gente tá falando só do caso que as pessoas foram sinceras com a minha esposa. E a galera que teve a oportunidade de ter um emprego e ainda não contou pra ela que não quis pegar o emprego por conta que ia perder a mamata governamental. Então, um dos maiores erros que esse movimento progressista, socialista e tudo mais comete é acreditar que todo mundo ganhando a mesma coisa vai se esforçar por igual para ajudar a sociedade. Isso é um erro gigantesco. Bom, então inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e até mais.